Recentemente, uma brasileira chamou a atenção ao mudar a cor dos olhos por meio de uma cirurgia. No Brasil, a prática não é comum. A oftalmologista Juliana Guimarães nos explica detalhes desse procedimento. Boa tarde, Juliana. Como que é feita essa mudança da cor dos olhos? Boa tarde, André, tudo bem? Joia. Existem várias formas da gente mudar a cor dos olhos, mas antes de falar sobre a forma, o mais importante é realmente falar sobre para quem esse procedimento é indicado. Existem casos em que as pessoas não enxergam mais e os olhos apresentam alterações, como, por exemplo, ficar com a córnea branca. E aí, nesses casos, existe uma técnica chamada teratopigmentação, que tem o nome popular de tatuagem de córnea. Então, o que a gente faz nesse caso do paciente que não enxerga é transformar esse olho que está branco em um olho mais parecido possível com o outro olho que enxerga. Então, numa pessoa de olho azul, ele vai ficar azul, numa pessoa de olho marrom, vai ficar marrom. E isso traz uma reabilitação, ajuda muito. E existem casos que não são aprovados no Brasil, mas que acontecem no exterior, e que a gente pode trocar a cor dos olhos por questões estéticas mesmo, com várias técnicas. Algumas a gente vai fazer na córnea, outras vão até envolver algumas lentes ou próteses intraoculares. Pois é, aqui no Brasil não é uma questão estética, né? Autorizado mais com essa questão do autoestima para quem perdeu a visão. Para quem pensa em ir para outro local, onde é possível fazer por fins estéticos, é um procedimento seguro? Eu acho que aí tem duas questões para a gente abordar. Primeiro, a gente tem que pensar se é um procedimento seguro, mas o que a gente chama atenção como oftalmologistas é que, mesmo sendo um procedimento seguro, ele vai impedir a gente fazer a prevenção das doenças oculares. Então, essas técnicas mais comuns, elas são feitas na córnea. A córnea normalmente é transparente, então a cor nesses procedimentos, ele não fica no mesmo lugar que no olho normal. Ele fica na camada anterior. E essa camada normalmente é transparente para permitir que o oftalmologista consiga enxergar dentro do olho da pessoa. Então, existem várias doenças de retina, até mesmo no momento que a pessoa for fazer uma cirurgia de catarata, em que o fato dessa parte que devia ser transparente estar colorida vai dificultar o acompanhamento, vai dificultar as consultas de rotina e vai dificultar o diagnóstico de outras doenças. Então, além dos próprios riscos da cirurgia de troca de cor do olho, tem essas consequências que eu diria que são até mais graves do que as complicações cirúrgicas em si. Por isso que no Brasil isso não é permitido. Ô, Juliana, e essa prática ela pode atrapalhar até mesmo a visão? Exatamente, através do não diagnóstico de doenças graves, isso poderia levar até mesmo a casos de cegueira irreversível. E uma vez que o paciente fez um procedimento desse de troca de cor, a única alternativa possível para consertar ou para corrigir esse problema seria o transplante de córnea. Apesar de ser um procedimento que está disponível, ele não é nem simples e nem é um procedimento rápido. Então, os pacientes que fazem transplante de córnea depois, eles vão ser submetidos a um controle, vão ver o oftalmologista muitas vezes por ano, então certamente vai complicar bastante a vida da pessoa. Juliana, algumas pessoas usam lentes de contato para mudar a cor do olho. Há risco nesta prática? A lente de contato, ela traz muitos riscos. Eu acho que o grande problema da lente de contato é que num espaço muito curto, às vezes de 24 horas, o paciente já pode estar com uma infecção que é praticamente impossível da gente controlar. Mas, de forma geral, a razão pela qual a gente tem tantos casos com complicações no uso de lente de contato é que a gente sabe que grande parte dos pacientes usam a lente de forma incorreta. Então, é mais um uso como consequência do comportamento inadequado do paciente do que o uso arriscado da lente em si. Duas grandes dicas para quem usa lente, geralmente os pacientes sabem, mas escolhem ignorar, é jamais dormir de lente, obedecer às regras, né, do tempo de jogar a lente fora, mas, acima de tudo, um ambiente muito perigoso para o usuário de lente é os ambientes com água. Então, a gente não pode usar lente de contato em piscina, mar, nenhum ambiente com umidade, porque as infecções mais perigosas vêm justamente dessa relação com os ambientes com umidade. E de forma geral, como que a gente pode manter um olho saudável? Acho que a grande questão do olho, que eu sempre gosto de chamar a atenção, é que a maioria das doenças graves ou a maioria das doenças que levam realmente a uma perda irreversível da visão no olho, elas são totalmente assintomáticas.
Então, o olho não fica vermelho, ele não fica irritado e nem mesmo faz uma diferença na visão. Então, as pessoas deviam ter a consciência de que estar enxergando bem, sentindo que está tudo bem, não necessariamente significa que está com o olho saudável. Então, a única maneira de garantir é realmente fazer as consultas anuais com oftalmologistas, que aí, através da prevenção, a gente até orienta o paciente sobre os cuidados específicos para cada caso. Tá certo, Juliana. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Para você também.